Faremos a correção da sequência didática 1, as aulas de 1 a 5. Aula 1 e 2, conhecendo a sequência e explorando jornais digitais. Essa, na verdade, é um pouco pessoal, então ele sugere que você visite alguns sites. No caso, se fosse no presencial, seria feito esse trabalho na sala de informática, né? Mas como estamos de forma remota, então a professora pediu para que vocês fizessem esse trabalhinho em casa. Visitar os sites e fazer as comparações. Na primeira, vocês deveriam mandar em áudio, durante o nosso período de aula, as respostas dessas questões. Alguns colegas conseguiram enviar. Os que não conseguiram, devem mandar escrito por e-mail. Lembrando que todas as atividades, além da nota, ela conta presença. Quem não entrega fica sem presença. Na 2, nós temos um texto sobre jornal online e algumas questões. Na questão A, o que é um jornal online? Sugestão de resposta. Se você respondeu parecido, está correto. O jornal online pode ser uma versão digital do jornal impresso ou uma publicação independente que não possui versão impressa. Então, ele pode ser impresso, aquele que se costuma comprar em bancas de jornal, ou não. Cite uma vantagem de acompanhar algum jornal online. O jornal online permite que o leitor fique sabendo das notícias mais rapidamente, pois é atualizado a cada nova notícia de destaque. O tempo de informação entre o jornal impresso e o jornal online é bem diferente. O online é praticamente em tempo real. C. Porque o jornal online é semelhante ao jornal impresso. Assim como o jornal impresso, a versão digital também precisa respeitar os mesmos limites legais, ou seja, não pode trazer informações falsas ou desrespeitar as leis. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês, desde o início do ano, que as notícias elas precisam ser verdadeiras, comprovadas, não boatos. Vamos elencar coletivamente, mas eu pedi para vocês fazerem de forma individual. Portanto, ficou uma resposta mais pessoal, tá? O jornal que você conhece, o jornal impresso e o jornal online. Na 5, nós temos as sugestões de respostas. Quais são os tipos de textos publicados nos jornais impressos? Notícias, reportagens, entrevistas, resenhas, charges, crônicas, artigos, cartas de leitores. Nos jornais digitais, nós temos praticamente os mesmos assuntos. Como ter acesso ao jornal? Comprando no jornal, no caso do jornal impresso. No jornal digital, você pode acessar o site, em alguns casos, você pode fazer uma assinatura. Quais leis devem ser seguidas? Leis de difamação, direitos autorais e privacidade. Percebam que nos jornais digitais também. Como estão organizados? Os jornais impressos, nós falamos que eles são organizados em cadernos, por tema, com número de páginas. Então, nós temos o caderno que fala sobre política, o que fala sobre economia, de esportes. Os jornais digitais são organizados por tema. Os cadernos são digitais também, através dos hiperlinks. Podemos ir para a página que quisermos ler. Quem pode ler? No caso de jornal impresso, todos que tiverem o jornal em mãos. E no caso dos jornais digitais, aquele que tem acesso à internet. Como o leitor pode enviar comentários sobre a notícia?
No caso do jornal impresso, escrevendo carta de leitor. No jornal digital, através da caixa de comentários, que normalmente está abaixo do texto publicado. Então, vejam que não temos tantas diferenças assim, apenas adaptações ao que nós já conhecíamos. Na aula 3, você deveria ler uma notícia muito interessante sobre algo que estava acontecendo naquele momento lá em Fernando de Noronha. As respostas, tem ali na 2, é pessoal, porque pergunta, sobre uma opinião. Mas na primeira, vamos ler a pergunta, rever a pergunta, na verdade. Na aula anterior, vimos que no jornal online, assim como no jornal impresso, encontramos diversos textos, notícias e reportagens, infográficos, entrevistas, e apesar de serem de gêneros diferentes, eles têm a mesma função. Você saberia dizer por que as pessoas leem jornal? As pessoas leem jornal para se informar. E na questão 2, você acredita que nos jornais encontramos fatos ou opiniões? Por quê? Ela é pessoal, mas a gente pode dar uma sugestão de resposta. Nós encontramos fatos e encontramos opiniões. Encontramos fatos, porque como ele traz reportagens, ele tem que trazer fatos comprovados, situações da verdade, verídicas, do cotidiano. E opiniões, porque se ele for um jornal digital, ele vai ter aquela caixinha de comentários, então as pessoas vão poder comentar mais facilmente. Se for um jornal impresso, normalmente o jornal impresso tem sempre uma publicação ou outra, de cartas de leitor. 3. Antes de ler a notícia, você deveria observar essa imagem e analisar o título. Fernando de Noronha inaugura exposição com lixo encontrado nas praias. E o olho da notícia. O olho da notícia nós já vimos lá no livro Ápice, com aquela reportagem da aldeia indígena. O que é um olho da notícia? O acervo possui cerca de 90 quilos de lixo retirado das praias e do mar. Quais informações você acha que serão trazidas nessa notícia? Bom, nós esperamos que vocês falem, sobre informações que estudaram sobre o gênero e comentem que será apresentado o fato, os participantes, o local, o momento em que ocorreu, o fato comentado. A leitura feita de forma individual. Nós temos a notícia para ser lida. Quem não leu, volta, por favor, e leia. Agora, nós vamos para a aula 4 e fazer as correções. Na aula anterior, lemos a notícia, Retome a notícia, localize as informações sobre o fato ocorrido e complete a tabela. Vamos falar desse quadro síntese da notícia. A professora disse que essas perguntas elas são fundamentais para compor o corpo da notícia. Então, quando eu pergunto quem, respondemos, no caso dessa notícia, a administração de Fernando de Noronha. O que? A exposição, coleção didática de lixo marinho. Onde? Fernando de Noronha. Quando? Em setembro. Por quê? Em homenagem ao Dia Mundial de Limpeza de Praias. A caneta marca-texto que você deveria usar para poder indicar, onde estão essas informações. Quem não fez pode voltar na correção e fazer. 2A. O que você e seus colegas puderam perceber? As informações estão concentradas no primeiro parágrafo da notícia. Temos o quadrinho relembrando. 3. Quais informações aparecem no restante da notícia? No restante da notícia, temos informações detalhadas sobre a iniciativa, o objetivo da exposição, onde ela é realizada, entre outras informações secundárias, ou seja, não que elas não sejam importantes, mas elas são menos importantes, elas são complementares. Na 4.
Na questão 4, eu pedi para vocês escreverem uma carta de leitor, levando em consideração essas 3 perguntas. Você acha que a exposição seja importante? Por quê? O que você acredita que as pessoas possam aprender sobre o assunto? O que achou da iniciativa de criar uma exposição a partir dos lixos deixados na praia? E essa carta, ela deve ser enviada para o e-mail da professora. Quem não conseguiu enviar por e-mail, deve aguardar para levar de forma presencial. Aula 5, analisar agora os comentários sobre a notícia. Então, nós tivemos aí o comentário do José Luiz, da Mônica e da Luciane. Analisando o conteúdo de cada um dos comentários, complete a tabela. O José Luiz, ele traz uma opinião. Qual é a opinião? Não são os turistas que deixam o lixo na praia. O que ele defende? Não deve fazer exposição, deve investir no sistema de coleta de lixo. A Mônica também traz uma opinião. Qual a opinião dela? Acha um absurdo as pessoas poluírem o local. O que ela defende? Defende que os turistas sejam proibidos de visitar Fernando de Noronha. A Luciene, ela traz um fato e traz uma opinião. Qual é a opinião? Acredita que o pior é a quantidade de plástico no oceano. Ela não faz nenhuma defesa. 3. Qual comentário você achou mais relevante? Por quê? Essa é uma questão pessoal. Depois, na 4, nós temos as conjunções, que acabou que cada um analisou a sua. Então, a professora também precisa analisar de forma pessoal essa resposta, ok?